Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor da rede LFG de Direito Administrativo e esse programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes com a TV Justiça. Hoje, ele está distribuído em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, quero falar sobre contratação direta. No segundo bloco, pergunte ao professor, eu vou tirar a sua dúvida sobre o nosso assunto de hoje. E o programa termina com o terceiro bloco, o X da questão. Eu quero analisar com você exatamente como o tema de hoje cai no dia da sua prova. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Hoje, nós vamos falar do tema contratação direta, um tema de altíssima, eu diria, incidência no exame da OAB. Você sabe que a Constituição de 1988 estabeleceu como um dever para a administração pública a realização de procedimento licitatório. Esse dever vem estabelecido no artigo 37, que afirma que as compras de bens e contratação de serviços, inclusive de publicidade, dependerão de prévio procedimento licitatório. Mas o mesmo dispositivo que obriga a realização de licitação afirma que, salvo nas hipóteses previstas em lei. Você consegue entender a importância dessa ressalva do artigo 37 da Constituição? Salvo nas hipóteses previstas em lei? O significado é que a Constituição autorizou o legislador a definir casos de contratação direta sem licitação. Quando nós falamos, portanto, em contratação direta em direito administrativo, nós estamos pensando em situações excepcionais em que a administração pode celebrar o contrato, mas não é obrigada a realizar um prévio procedimento licitatório. Interessante, porque como o dever de realizar a licitação tem fundamento constitucional, só mesmo a própria Constituição poderia abrir uma ressalva autorizando contratação sem licitação. É por essa razão que várias vezes já caiu essa pergunta na prova. Pergunta: a Constituição de 88 prevê a realização de contratação direta sem licitação? A resposta é afirmativa. A resposta é afirmativa e não poderia ser diferente. Só mesmo no texto constitucional, onde está previsto o dever de licitar, é que poderia haver base para a contratação direta sem licitação. Mas não é a Constituição que define esses casos. Os casos de contratação direta sem licitação estão previstos na legislação infraconstitucional, mais especificamente na Lei Geral de Licitações, a Lei 8666/93. Principalmente, os artigos 23 e 24 da Lei Geral de Licitações estabelecem os casos de contratação direta. Esses dispositivos, especialmente o artigo 24, tem casos muito complexos de contratação direta. A simples leitura da lei não é suficiente para suprir todas as dúvidas que o assunto pode despertar. Por isso, é indispensável
indispensável analisar esse assunto à luz da doutrina. E eu te digo, meu querido telespectador, que a doutrina tem avançado muito nos últimos meses, avançado muito, na identificação dos casos de contratação direta e mais, tem avançado bastante na tentativa de organizar, de dar uma ordem lógica, de racionalizar as hipóteses de contratação direta previstas na Lei 8666. Até 2 anos atrás, se você estudasse nos melhores livros de doutrina, contratação direta sem licitação, você encontraria basicamente 2 institutos, 2 categorias de hipóteses, em que a contratação não dependeria de prévia licitação. Essas categorias tradicionais, essas categorias clássicas são a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Dispensa e inexigibilidade são os institutos tradicionais de contratação direta. Os institutos apontados pela doutrina desde que foi promulgada a Lei 8666. Mas nos últimos meses, o assunto ganhou uma complexidade incrível em concursos públicos e em exames de ordem. Porque agora o examinador tem adotado uma corrente mais moderna. Uma corrente que tem identificado, na verdade, 4 institutos de contratação direta sem licitação. São 4 tipos de situações racionalmente organizados pela doutrina, em que a contratação não exige procedimento licitatório. Além dos institutos clássicos da dispensa e da inexigibilidade, a doutrina tem falado agora também em vedação e em licitação dispensada, que, acredite, não tem nada a ver com dispensa. Dispensa, inexigibilidade, vedação e licitação dispensada. Os 4 institutos de contratação direta baseados na Lei 8666. Dispensa. Qual é a lógica por trás dos casos tratados pela doutrina como hipóteses de dispensa de licitação? Primeira informação importante. O rol de casos de dispensa de licitação na Lei 8666 é um rol taxativo. Somente aquelas hipóteses do artigo 24 da Lei 8666 é que são casos aceitos como de dispensa. Nenhuma outra situação, além daquelas, admite contratação direta por este caminho. Além do rol ser um rol taxativo, os casos de dispensa têm uma outra característica importante. Nos casos de dispensa, a administração pública decide se quer ou não fazer a licitação. Nos casos de dispensa, há um juízo discricionário a respeito da decisão de licitar ou fazer a contratação direta. Sabe por quê? Porque nos casos de dispensa, o interesse público pode recomendar a contratação direta em alguns casos, mas em outros, o interesse público justifica